Mas vamos lá, gente. No Daf Zain Amud Bet, uns dois pontinhos. Tanura banana. A gente traz agora uma braita. Está escrito no Pasuk, Vechiper ala Kodesh mitumot benei Israel. Está escrito no Pasuk que o Seir, um dos korbanot que era feito dentro do Beit HaMikdash, dentro do Kodesh HaKodashim, certo? Dentro do Eichal, aquele que jogava um sangue dentro do Eichal, em Yom Kippur, na parochet, como chama, na cortina do Kodesh HaKodashim, está escrito que aquele korban, ele servia vechipera la Kodesh mitumot bnei Israel, ele perdoava os pecados ligados à impureza de Bnei Israel. Aquele korban era feito para perdoar pecados ligados à impureza. Agora, quais são os pecados ligados à impureza? Então, fala Braita. Yesh binyan ze levi shalosh tumot. Eu tenho a priori três tipos de impurezas possíveis que esse pecado venha perdoar. Tumat avodazara, vetumat gilui arayot, vetumat shechudamim. Pode ser que ele venha perdoar pecados ligados à idolatria, que a gente vai ver que com relação à idolatria aparece a linguagem de tumá. Pode ser que é pecados ligados a Gilui Arayot, relações proibidas, ou Shfichudamim, assassinato. Nesses três tipos de pecados tem a linguagem de tumá, de impureza. Geralmente a gente conecta impureza com morte, etc. Mas no Passuca a gente encontra que a palavra impureza também é conectada a esses psukim. Be'avodazara, o Omer, com relação a Avodazara, está escrito no Pasuk, Leman tame et mikdashi. Com relação à idolatria, Avodazara, está escrito no Pasuk, Leman tame et mikdashi. Ele vem ensinar que idolatria também é chamada de Tumá. Begilu erat no Omer, V'shmartem et mishmartem lebelti asod mechukot atoevot, velot tetamu baem. Com relação a Gilui Arayot, relações proibidas, também está escrito a linguagem velote tamu baem, para não impurificar Eretz Israel através desse comportamento de coisas de relações proibidas. Beshfichut damim, com relação ao assassinato, o Omer está escrito velote tame et haaretz, certo? Então também tem a linguagem de tumá, ou seja, esses três pecados, Avodah Zarah, Gilui Arayot e Shfichut damim, eles aparecem na Torá no contexto de tumá, eles são chamados de impureza. E o Pasuk fala que o Seir, o Corban Seir feito no Yom Kippur, servia para perdoar pecados de impureza. Então, qual pecado especificamente ele vem perdoar? Yachol al gimel tumot alalu yeseir mechaper. Então, será que talvez o Corban Seir ele vem lechaper esses três tipos de pecado? Talvez o Seir feito de Yom Kippur, que o sangue dele era jogado no Kodesh HaKodashim, talvez ele venha perdoar esses três tipos de pecados. Tamulomar, traz agora a continuação do Pasuk, Mi tumot bnei Israel, velo kol tumot. Vem perdoar só algumas das tumot, algumas das proibições ligadas à impureza de Bnei Israel, mas não todas, certo? Mi tumot é das tumot, não qualquer uma, não todas. Então, volta a nossa pergunta: qual exatamente esse Corban vem perdoar? E aí aprende a Braita, Mamatzinu shichele akatu mikral kol atumot, veomer tumat mikdash vekodashav, avkan betumat mikdash vekodashav, deveria Rabi Yehuda. Fala, Rabi Yehuda, o seguinte, olha, o que que a gente encontra que a Torá diferenciou um pecado ligado a tomar de outros pecados? Ela deu para alguém que pecou dessa maneira um castigo diferente com relação à impureza do Mikdash Kodashav, alguém que entrou no Beit HaMikdash enquanto ele estava impuro, ou alguém que comeu corban enquanto ele estava impuro, que a gente encontra que a Torá deu para ele um castigo diferente. O corban que ele traz é o chamado corban oleve yored, que é um corban que ele é diferente de acordo com a situação financeira da pessoa. Pode ser mais caro, pode ser mais barato. Então a gente vê que lá a Torá diferenciou ele de outros tipos de pecados. Por isso entende Rabiuda, quando está escrito no Pasuk que o Seir HaMishtalech vem perdoar alguns dos pecados ligados a tomar de Bnei Israel, a gente joga para o pecado mais leve, para o pecado que a gente encontra uma cula natural, o pecado que quem faz ele traz corban leveoret, que pode ser um corban baratinho, de acordo com a situação financeira dele. Então, o Seir, que era feito dentro do Beit HaMikdash, que o sangue dele era jogado no Kodesh HaKodashim, ele não vinha perdoar pecados de Avodazará, Gilui Arayot Hudamim, ele veio perdoar pecados de Tumat Mikdash Vekodashah. Rabi Shimon Omer, Mimkomo Muchrar, Rabi Shimon fala, olha, eu não preciso de toda essa drachá, de qual tipo de tumá específica ele vem perdoar, e está escrito mitumot, é só parte das tumot, é a tumá que a gente encontra que tem uma cula especial. Rabi Shimon fala, não precisa de tudo isso, do próprio Passuca eu já entendo sobre qual é o contexto. Pelo contexto do Passuca eu entendo qual tipo de pecado ligado à impureza esse Seir vem perdoar. Arei Omer, está ensinando no Passuca, Vechipera la Kodesh mitumot, mitumot shel Kodesh.
certo? O passuco está escrito, Vechiper ala Kodesh mitumot, ou seja, são tumot ligadas ao Kodesh, ligadas ao Korban e ao Beit HaMikdash, e não ligadas a Gilui Arayot, Shfichut Damim e Avodah Zarah. יכול על כל טומאה שבקודש, יסעיר זה מכפר. Será que ele serve então para recoper todos os pecados ligados ao Kodesh? Tudo que a pessoa fez, não importa se ele sabia ou não sabia que era o Beit HaMikdash, sabia ou não sabia que estava impuro, não importa o quê, qualquer tipo de pecado ligado ao Beit HaMikdash e aos korbanot, será que esse seir perdoa? Então, no mar, um epishem lekol chatatam. חטאים דומה דפשעים. מה פשעים שינה בני קורבן, אף חטאים שינה בני קורבן. Desse passuco está escrito na continuação daquele mesmo passuco está escrito, o mipishem lekol chatatam, aprende a Gemara que ele vem perdoar pecados, somente pecados, hataim, que são parecidos com pshaim. Pshaim são pecados, alguém que fez um pecado de propósito. Lifshoa, pecha, é alguém que faz um pecado de propósito. Então, no passo quando está escrito pshaim, o pishem, lekol hatatam, vem dizer que esse seir que era feito dentro do Beit HaMikdash, em Yom Kippur, ele vem perdoar somente pecados, que eles são pecados igual pshaim, que não tem korban. Igual alguém que faz um pecado de propósito não tem korban, assim também, somente alguém que faz um pecado, ele não tinha conhecimento, por exemplo, ele não sabia que ele estava impuro, entrou no Beit HaMikdash, isso que ele não tinha conhecimento antes, faz com que ele não tenha que trazer korban. Então, já que somente tem esse seir amishtalea, esse seir feito bifnim, dentro do Kodesh HaKodashim, ele só servia para perdoar pecados que não têm korban, mas pecados em que a pessoa tem que trazer um korban por causa dele, já tem outra, já traz o corban para perdoar. Ou seja, ele não perdoava. O minayin leyesh baidea batchila vem baidea basov sheisei tole. Agora, a pergunta Gemara, onde eu sei que alguém que ele sabia que ele estava impuro, esqueceu, entrou no Beit HaMikdash ou comeu corban e não ficou sabendo ainda, não lembrou que ele estava impuro. Esse tipo de pessoa, enquanto ele não lembrou que ele estava impuro, ele não traz corban. Então, da onde eu sei que essa pessoa, mesmo que ele é passível de trazer corban depois, na hora que ele lembrar que ele estava impuro, ele vai trazer corban, mas nesse momento ele ainda não traz corban, da onde eu sei que o seir ajuda a deixar o cara pendurado, pelo menos ele não é castigado enquanto ele não trouxer a capará dele, não trouxer o corban, não lembrar que ele estava impuro e trazer o corban. Então, lechol chatotam, chevei chatot memashba. Lechol chatotam vem dizer que todo mundo que ele pode chegar em korban chatat, que ele pode chegar numa situação em que ele tem que trazer um korban, como essa pessoa, que ele sabia que ele estava impuro, esqueceu, entrou no Beit HaMikdash ou comeu korban e ainda não lembrou, que quando ele lembrar, ele vai trazer corban, essa pessoa, mesmo que ele ainda não lembrou, ele não pode trazer corban, porque ele ainda não lembrou, o seir, ele serve para litlot, para deixar ele pendurado e não ser castigado até que ele lembre e traga o corban dele. Bom, então isso é a Braita, certo? Então não temos discussão na Braita, tanto Rabi Yehuda e Rabi Shimon concordam que esse seir, que era feito dentro do Kodesh HaKodashim, jogavam sangue dele dentro do Kodesh HaKodashim em Yom Kippur, ele veio perdoar pecados ligados à impureza, pessoas que entraram impuras no Beit HaMikdash, ou pessoas que comeram korban enquanto estavam impuras. Amarmar, יש לי בעניין זה להביא ג' טומאות, טומאת עבודה זרה, טומאת גילויות, טומאת שפיכות דמים. A Gemara vai trazer um pedacinho da Braita e analisar. Então, no começo, a Braita levantou a possibilidade de que o seir feito dentro do Beit HaMikdash, dentro do Kodesh HaKodashim, certo? Que o sangue dele era jogado dentro do Kodesh HaKodashim, ele vem perdoar pecados que está sendo passuco ligados a Tumá. Então, a Braita levantou a opção que ele vem perdoar pecados como Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim, que a gente encontra a linguagem de Tumá com relação a eles nos psukim. Certo? Essa foi a primeira opção que a Gemara levantou, depois, na prática levantou, depois ela voltou atrás. Ela falou, não, está se tratando de impurezas na prática, que a pessoa entrou impuro no Beit HaMikdash ou comeu um corban impuro. Mas a Gemara pergunta sobre a avamina, o primeiro pensamento, por que a gente pensou isso? Aí Avodah Zarah Echidamei. Que tipo de Avodah Zarah a pessoa pode ter feito que esse seir, que o sangue dele é jogado dentro do Kodesh HaKodashim, vem perdoar? E Bemezid, se foi Avodah Zarah, alguém que fez idolatria de propósito, Barkatlau, ele é morto pelo Beidin, o castigo que ele recebe é morte no Beidin, isso mechaper, isso perdoa. Não precisa do Seir para perdoar, a morte dele é o perdão.
E Beshogeg, se ele fez Avodah Zarah sem querer, por engano, não sabia que era proibido e fez, Bar Corbano, a capará dele vem através de um Corban que ele traz no Beit HaMikdash, não do Seir. Não precisa do Seir, o Seir serve para pessoas que ele não tem como fazer a tchuvá dele sozinho. Mas alguém que fez Avodah Zarah de propósito, o castigo dele que é mitá, perdoa o pecado. Alguém que fez sem querer, ele traz Corban e perdoa o pecado. O Seir não é necessário. Para que serve o Seir? Em qual caso eu pensaria que esse Seir vem perdoar o pecado de alguém que fez a Avodah Zarah? Porque se ele fez de propósito, ele tem morte no Beidin. Se ele fez sem querer, ele traz Corban, não precisa do Seir. Responde Agmará, Bemeizid velo atrubei, beshogeg velo itiadalei. A Gemara traz duas opções para entender a avamina, o primeiro pensamento da Braita. Pode ser que a pessoa fez esse pecado de propósito, a pessoa fez idolatria de propósito, mas não teve atraá, ninguém advertiu ele, consequentemente, já que ele não foi advertido, ele não pode ser castigado pelo Beidin. Então, essa pessoa, como ele vai ter que aparar, como ele vai ser perdoado? Se ele não vai ser morto pelo Beidin porque não teve advertência, o perdão dele vai vir através do Seir. Ou se ele fez idolatria sem querer e nunca ficou sabendo, veloiteadalei, ele nunca ficou sabendo que o que ele fez foi idolatria, ele achou que não tinha problema nenhum fazer o que ele fez. E de repente, quando ele chegar lá em cima, vai estar lá na conta dele, ia vou dar zará. Mas ele fala, olha, eu não sabia, como eu ia saber? Então, o perdão para esse tipo de pessoa que fez idolatria sem saber é o seir que era feito dentro do Beit HaMikdash, dentro do Kodesh Kodashim, certo? Que o sangue dele era jogado lá dentro. Agora pergunta a mesma coisa agora com relação a Gilui Erot e Shfichut Damim, então é um pouco repetido, mas agora a pergunta com relação aos dois. Lê na página, certo? Reita Mudalef. Gilui Arayot Nami, relações proibidas. Qual o caso de Gilui Arayot, que a pessoa transgrediu isso e precisa do seir para perdoar o pecado? Eridami, como está tratando? Ibemeizit, se ele tem relação com uma mulher proibida para ele de propósito, Barkatla, ou ele é Hayav Mital, Beidin mata ele, a morte é a capará. Ibeshogeg, se foi sem querer, ele não sabia que era proibido, Bar Corbano. Então ele traz corban e resolve. Então, em qual caso precisa do seir para perdoar o pecado dele? Se foi de propósito, ele é morto. Se foi sem querer, ele traz corban, está resolvido, não precisa do seir. Responde a mesma coisa. Bemezid velo atrubei, beshogeg velo itadalei. Ou se ele fez isso de propósito, mas não teve não teve advertência, então ele não é morto pelo Beidin, a capará dele vem através do seir de Yom Kippur. Ou se ele fez isso sem querer, ele nunca ficou sabendo do que aconteceu, nunca ficou sabendo que era proibido, ou que aquela mulher era, sei lá, a irmã dele, ele não sabia, era uma irmã desconhecida. Então, já que ele nunca ficou sabendo, ele não vai trazer corban. Foi sem querer, mas ele não vai trazer corban, porque ele nunca ficou sabendo que ele fez algo de errado. Então, o seir de Yom Kippur perdoa. Shfichut damim nami echidami. Como vai ser shfichut damim? Como pode ser que alguém matou outra pessoa? E ele precisa do seir para perdoar. E Bemeizid Barkatla, se ele matou de propósito, ele é morto pelo Beidin. E problema resolvido. E Beshogeg, se ele matou sem querer, Bar Galuto, ele vai para Galuto. Alguém que matou uma pessoa sem querer, estava descendo a escada e caiu em cima de uma pessoa e matou. Ele não foi de propósito, foi sem querer. O castigo dele é Galuto, ele tem que ir para aquela cidade de refúgio. Isso resolveu o problema. Não precisa do seir feito em Yom Kippur. Responde Agmará, Meisid velo atrubei, Beshogeg velo itadelei, duas opções. Vai ter uma terceira, mas as duas opções que a gente viu com relação aos outros casos, pode ser que ele matou sem querer e não foi advertido, então o Beide não pode matar, o Seir perdoa o pecado dele, ou pode ser que ele matou sem querer e nunca ficou sabendo, por isso precisa do Seir para perdoar, porque ele nunca foi para a galuta, ele nem soube que ele matou o cara, às vezes o cara estava lá escondido lá embaixo, ele caiu, matou alguém sem perceber, seguiu em frente, não sabia que tinha alguém lá. E nami beanach delav benei galut ninhu. Ou tem outra opção aqui nesse caso específico, alguém que matou uma pessoa sem querer e ele não tem opção de galuta. Alguém que matou uma pessoa para ser Hayav de galuto tem algumas condições específicas para que ele configure uma pessoa que tem Hayav de galuto. Uma delas, por exemplo, é que tem que ter matado na descida. Se a pessoa estava descendo da escada, caiu e matou alguém, ele é Hayav de galuta. Galuto vai perdoar o pecado dele. Mas se ele estava subindo a escada e aí a escada caiu, mas ele estava no movimento de subir, ele não tem galuto. Então, por um lado, não foi de propósito, ele não é morto pelo Beidin. Por outro lado, foi sem querer, mas não foi exatamente como descrito no Passu, que é no caminho para baixo, foi no caminho para cima. Então, ele não tem galuto. Então, essa pessoa, como vai vir a capará dele? Morto pelo Beidin não pode ser porque não foi de propósito. E galuto não pode ser porque não foi, não configura galuto, porque não foi na descida. Então, essa pessoa, o perdão dele vai vir através do seir feito dentro do Kodesh Kodashim.
Amarmar, mais um pedacinho da Braita. E a rola, shalosh tumot alalu yeseir mechaper, será que o seir, feito dentro do Kodesh Kodashim, ele vem lechaper esses três tipos de tumá, esses três tipos de impureza que o que a Mará trouxe de psukim, quais são os três tipos de tumá? Avodazara, Gilui Erot, Eshfichud Damim, será que vem falar que ele tem que lechaper, ou seir vem lechaper esses três pecados que também tiveram o nome de tumá no pasuk, tomar mitumot velo kol tumot, certo? Mitumot, parte das tumot, não vem perdoar todos os pecados ligados a tumá, somente alguns pecados ligados a tumá. E aí continua a Braita falando, mamatzino shechileka katu mikar kol atumot, vetumat mikdash vekodashav, avkar vetumat mikdash vekodashav, de ver a Bilda. E aí fala a Bilda, então peraí, se não são todos os pecados ligados a tumá, que o Seir vem perdoar, porque está escrito mitumot velokol tumot, vem perdoar só parte dos pecados, então eu tenho que pegar toda a lista de pecados ligados a tumá, que são os pecados em que a pessoa estava realmente impura e fez algo de errado, entrou no Beit HaMikdash, comeu o Corban, e todos os pecados também que têm o nome de Tumá neles, mesmo que eles não são ligados ao conceito simples de pureza e impureza, como a Vodazara, Gilui Erot, Fichudamim, que está escrito a linguagem de Tumá neles. Então eu tenho toda uma lista de pecados possíveis, e o Passuco falou, Mitumot, Velokol Tumot, o Passuco vem falar que o Seir feito dentro do Kodesh HaKodashim, ele perdoa parte dessa lista. Qual parte? Então fala a Bíblia o seguinte, fala, olha, se eu preciso escolher dessa lista de pecados que são ligados à palavra Tumá na Torá, eu vou escolher Tumat Mikdash Vekodashav, alguém que entrou no Beit HaMikdash impuro, alguém que comeu Corban impuro. Por quê? Porque a gente encontra que a Torá deu para eles uma definição diferente. A Torá falou que alguém que fez esses pecados, ele traz Corban no leveoredo, um tipo diferente de Corban, não igual a todos os outros pecados que tem seu castigo fixo, normal, sem diferenças. Então, fala a Bilda, se o Passuco falou que só perdoa parte das tumot, eu vou pegar as tumot que são diferenciadas, certo? Porque elas têm algo diferencial, algo diferente. O passuco diferenciou ela do resto. Então, se eu preciso escolher algum tipo de tumá para colocar nesse passuco, eu vou colocar justamente essas. Pergunta a Gemara, Maihilek, Demati, Oleveored. Pergunta a Gemara o seguinte: de acordo com a Rabilda, no que tu matas o Mikdash e Kodashah, alguém que entrou no Mikdash impuro ou comeu Corban impuro, no que ele é diferente dos outros? Porque ele traz Corban Oleveored. Se ele é mais rico, ele traz um Corban mais caro, se ele é pobre, ele traz um Corban mais barato. Certo? E a Bíblia fala, olha, Tumat Mikdash Vekodashav é diferenciado dos outros pecados na Torá. Então, quando eu tenho que escolher um tipo de pecado para colocar nesse passuco, eu vou colocar justamente esse, que o Seir vem perdoar pecados de Tumat Mikdash Vekodashav. Pergunta Gmará, Eima Avodazara, talvez é Avodazara, o Maihilek de Mata e Seirá, Velokivsa. Fala, Gmará, olha, eu poderia dizer que talvez o pecado diferenciado que o Passuco falou que sobre ele o Seir vem perdoar, é o pecado de Avodazará. Por quê? Porque Avodazará, diferente de outros pecados, alguém que faz Avodazará sem querer e precisa trazer um Corban, ele não traz um keves, ele não traz um bezerro, ele traz um seir, um bode, ele traz outro tipo de animal. O castigo de alguém que fez Avodazará é diferente de outros pecados. Quando ele tem que trazer Corban, ele tem um Corban especial. Tem Corban especial para quem fez Avodazará sem querer. Que o animal escolhido é diferente de todos os outros. Geralmente é keves, alguém que fez um pecado e traz Corban Hatat, algo do tipo, geralmente ele traz um keves, um bezerro. Aqui ele traz um seir. Então talvez o diferenciado é Avodazará. Amarav kahana ana chilek leakel kamrinan. Vai chilek leachmiru. Fala Rav Kahana, olha, não. Rabilda entende que a gente tem que procurar alguém que a Torá diferenciou ele leaquel. A gente está falando o seguinte, o seir que é feito em Yom Kippur e o sangue dele é jogado no Kodesh Kodashim, perdoa o pecado de alguém sem que ele precise fazer chuvá. Esse seir perdoa o pecado. Então a Torá, a gente vê que a Torá vem leaquel, a Torá vem liberar essa pessoa do pecado sem fazer nada, só com o seir de Yom Kippur. Então a gente procura um pecado que foi diferenciado lecula, que a Torá foi mais leniente com ele. E qual é? Tumat Mikdash Kodashav. Que se o cara é rico, ele traz um corban mais caro. Se ele é pobre, ele traz um corban mais barato. Então, alguém que é pobre, ele vai trazer um corban pequenininho, um corban bem pequeno, bem simples. Então, a gente vê que a Torá é aquela com relação a essa proibição de entrar no Beit HaMikdash impuro ou de comer corban. Mas alguém que fez Avodazará, que ele traz um seir em vez de kivsá, isso daqui é uma humra, porque o seir era um animal mais caro. E se a pessoa não encontrar ele barato, vai pagar o valor que for, ele não vai poder trazer uma kivsá no lugar. Então lá ele é humra.
certo? Por isso, se a gente precisa de se o diferenciado que a gente vai procurar, por isso, o pecado diferenciado que a gente encontra na Torá é Tumat Migdash Vekodashav, então é sobre esse tipo de pecado que o Seir feito em Yom Kippur perdoa. Pergunta a Gemara, vem, mas Yoledet, Dechilek de Mate, Oleveoret. Fala, Gemara, olha, uma mulher que Yoledet, uma mulher que dá à luz, ela também tem que trazer um Korban Hatat, Oleveoret, que vai de acordo com a situação financeira dela. Então, talvez o Seir, feito em Yom Kippur, ele vem perdoar o pecado da Yoledet. Já vamos ver qual é o pecado dela, mas a priori, talvez, já que a Yoledet tem que trazer um Korban Oleveoret, que é um Korban diferenciado também, que é o que a gente viu com relação a Tumat Migdash e Kodashav. Então, talvez o Seir, feito em Yom Kippur, vem perdoar o pecado dela. Amar Rabbi Yoshai, lekol chatatam velo lekol tumotam. Fala Rabbi Yoshai, não. A Yoledet que traz korban, ela não traz korban para perdoar um pecado, ela traz um korban para se purificar, para ela poder voltar, poder comer korban, comer trumá, e estar pura, ela tem que trazer o korban. A função do korban da Yoledet, da mulher que deu à luz, não é perdoar pecado, porque ela não fez nada de errado, ela só teve um filho. É sim para purificar ela, é parte do processo de purificação. Então e no Passuco está escrito que o ser feito dentro do Kodesh Kodashim, ele vem perdoar pecados. Então não é o caso da Yoledet. Pergunta a Gemara, Rabi Shimon ben Yochai, de Amar Yoledet Nami Chotati. Pergunta a Gemara, mas então, de acordo com Rabi Shimon ben Yochai, Rabi Shimon ben Yochai falou que a Yoledet ela também fez um pecado, certo? Aparece em outro lugar que, de acordo com Rabi Shimon ben Yochai, a mulher, quando ela está dando a luz, ela jura que ela nunca mais vai ter filhos devido à dor do parto. Então, e depois ela sim decide ter filhos, por isso, de acordo com Rabi Shimon ben Yochai, ela meio que tem um pecado aqui, um juramento em falso. Então, de acordo com Rabi Shimon ben Yochai, que a Yoledet ela sim tem um pecado, mas como você vai explicar? Da onde Rabi Shimon bar Yochai sabe que o Passuk que falou que o Seir HaMishtalech vem perdoar parte dos pecados, algum pecado ligado a Tumá, de onde a gente sabe que é justamente Tumat Mikdash Kodashav, talvez é Yoledet. Fala Gemara, Rabi Shimon letamei, damar mim como Muhra. Fala Gemara, olha, Rabi Shimon, é o Rabi Shimon que apareceu na Braita e discutiu com Rabi Uda. Rabi Shimon falou para Rabi Uda, olha, eu não preciso de toda essa sua drachá de quais pecados está escrito Tumá, e é só parte desses pecados. Rabi Shimon falou na Braita, Rabi Shimon Omer mim como muhra. Rabi Shimon fala do próprio passo que eu entendo qual é o contexto. Arei Omer vechiper ala kodesh mitumot, mitumot shel kodesh. Rabi Shimon fala, olha, no próprio passo está escrito qual é o contexto, qual tipo de pecado é perdoado através do Seir. Pecados ligados ao kodesh, ligados ao Beit HaMikdash, alguém que entrou no Beit HaMikdash impuro ou comeu korban. Então, Rabi Shimon não precisa das drashot. Por isso, para Rabi Shimon é óbvio que o pecado a ser perdoado com o Seir é o pecado ligado à entrada no Beit HaMikdash, do próprio Passu que isso saiu. Então, se ele não aprende da palavra Tumá, não tem por que falar que é Yoledet. Rabi Uda, que aprende da palavra Tumá, ele tinha uma lista enorme de pecados ligados a Tumá, e ele escolheu Tumá do Mikdash e Kodashá pela diferença deles, pelo diferencial que é Korban Oleve e Ored. E Yoledet, ele fala que não, porque para Rabilda, Yoledet não fez pecado nenhum, ela traz um corban só para se purificar. Mas de acordo com Rabi Shimon, que Yoledet sim tem pecado, ele, é óbvio que o Passuco está falando de Tumat Mikdash e Kodashah, porque para ele esse é o contexto do Passuco, não por causa da lista. Então Yoledet nunca foi opção. O Yoledet não é opção, porque ela não está no Passuco. O Passuco está falando claramente de Tumat Mikdash e Kodashah. Certo. Outra pergunta, levanta a Gemara, outra opção. Eima Metzorá. Talvez é o Metzorá. Talvez esse passuco vem perdoar o pecado do Metzorá. Metzorá, aquele cara que falou Lashonará, ele tem alguns pecados que causam tzarat. Então, fala Gemara, talvez é o Metzorá, talvez é o Seir feito dentro do Beit HaMikdash. Ele vem perdoar o pecado do Metzorá, que também é ligado a Tumá. Amar Yoshai, lekol chatatam, velo lechol tumatam. Fala Rav Yoshai, olha, o Metzorá, ele também, o Corban que o Metzorá traz é parte do processo de purificação, não para perdoar o pecado dele. Às vezes, de acordo com o Rav Yoshai, às vezes a tzarata aparece por acaso. O cara apareceu nele essas manchas brancas, não necessariamente por causa de um pecado, é um tipo possível de impureza. Igual tem alguém que se impurifica porque encostou no morto, tem alguém que se impurifica porque tem manchas brancas na pele, é um tipo de impureza. E ele traz um corban para se purificar, não tem nada a ver com pecado. Então, o Metzorá, a priori, ele não tem a ver com pecado. Se ele não tem a ver com pecado, então o ser Mishtaleh, o ser feito no Beit HaMikdash, em Yom Kippur, não vem perdoar o pecado do Metzorá, porque o Metzorá não tem pecado. Por isso, ele não é opção para a interpretação do Passuco. Então, sobrou Tumat Mikdash e Kodashav.
Pergunta a Gemara, Rabi Shimon Bar Nachmani damar al shivat varim negaim baim. Pergunta a Gemara, de acordo com Rabi Shimon Bar Nachmani, que falou que não, tzarat aparece por causa de pecado. Então, Metzorah é um tipo de pecado ligado a Tumá. Por que a gente escolheu Tumá Mikdash Vekodashah para explicar o passuque e não Metzorah? Maikalemei, o que você vai dizer? Ata nagei de ichparlei vekorban leishtarui bakahal. Fala, não, o Metzorah também. O Metzorah, a mancha branca na pele, que obriga ele a sair de casa, sair de dentro da Machané, do acampamento judaico, ele tem que ir para fora. Isso daqui é o perdão do pecado dele, a vergonha que ele passa por ter que se distanciar, se afastar de todo mundo. Isso daqui é o perdão do pecado. O Corban só serve para permitir com que ele volte e não para perdoar o pecado. E o Seir feito no Beit HaMikdash, em Yom Kippur, ele serve para perdoar algum pecado. O Metzorah já tem perdão através da saída dele da cidade. O Corban que o Metzorah traz é só para poder voltar, não para perdoar o pecado. Então, o Metzorah não é opção para o nosso passo. Pergunta Gemara, veima Nazir também. Talvez é um Nazir que ficou impuro. Um Nazir que ficou impuro, o Nazir é aquele que prometeu não beber vinho, não se impurificar para mortos, etc. E quando ele fica impuro, ele traz um Korban Hatat. Então, talvez o Nazir que ficou impuro, que tem que trazer um Korban Hatat, talvez o Seir feito em Yom Kippur perdoa o pecado do Nazir. Ele não vai ter que trazer um Korban nele mesmo. Dehilek de Mata e Torimo Beneyonah, que ele é diferente dos outros. Geralmente, o Korban Hatat é um keves, certo? É um bezerro, mas o Nazir, ele traz Torim e Beneyonah, ele traz pássaros, ele traz aves como o Korban Hatat dele. Então, a gente vê que a Torá diferenciou ele. Se a Torá diferenciou ele, talvez quando a Torá falou que o Seir perdoa o pecado de alguém ligado a Tumá, talvez não é Tumá Mikdash Kodashav, talvez é o Nazir também, que a Torá também diferenciou ele. Amar Rav Shai, lechol chatotam velo lechol tumotam. Fala, Rav Shai, olha, o Nazir que se impurificou não fez nada de errado. Ele não fez nenhum pecado, certo? Muitas vezes ele se impurificou por acaso, ele justo estava andando na rua e um cara morreu do lado dele e caiu em cima dele e impurificou ele. Tem várias maneiras dele ficar impuro que não são ligadas ao pecado, ele não foi de propósito se impurificar. Ele tem que trazer um corban, que é parte do processo de purificação, mas ele não tem pecado nenhum. Se ele não tem pecado nenhum, ele não precisa de um corban para perdoar. Então, se ele não vem perdoar o Nazir também, porque ele não fez pecado nenhum, vem perdoar, Tomás Migdash Kodashav. Pergunta Gmará, Olera Blazar Akfar, de Amar Nazir Nami Choteu, Maikale Meimar. Pergunta Gmará, mas de acordo com o Blazar Akfar, de acordo com o Blazar Akfar, o Nazir, esse que prometeu, jurou não comer, não tomar vinho, não cortar o cabelo, etc., ele é chamado Chote, porque ele está se proibindo coisas que a Torá permitiu. Ele tá causando um alto flagelo, isso que ele se proíbe de tomar vinho. Então ele sim é chamado de pecador, é sim considerado um pecado. Então talvez seria Mishtalech vem perdoar o pecado dele. Responde a Gemara, Savala que era Vishim, Damar comum. De acordo com o Rabbi Zarakfar, realmente o motivo que a gente explicou que esse passo que o Seir vem perdoar algum pecado é justamente Tumat Mikdash Vekodashav, a priori poderia ser Tumat Nazir também, certo? Poderia ser o perdão do pecado dele. Como ele vai saber que é justamente Tumat Mikdash Vekodashav e não Nazir também? Porque ele souber como Rabi Shimon, que o contexto do Passuk são coisas ligadas ao Kodesh, ao Beit HaMikdash. Não porque eu estou procurando na Torá algum lugar onde tem algum tipo de impureza, de um pecado ligado à impureza que a Torá diferenciou ele. E aí eu encontrei Tomado Mikdash Kodashah, porque se for assim, Nazir também entraria na minha lista possível. O motivo dele, que a gente escolheu justamente Tomado Mikdash Kodashah, é porque está escrito no Passuk, Vechiper ala Kodesh mitumot, ou seja, o Passuk está falando sobre Kodesh, sobre Korbanot, certo? Então, com isso a gente termina essa parte da Braita. A Gemara vai continuar discutindo a Braita, mas vamos parar por aqui. Soia.